Muito boa noite, meus irmãos, meus amigos. Nós vamos trazer mais uma meditação para edificar a todos que perceberem, que quiserem ver e ouvir da palavra de Deus. Nós temos um texto, um pequeno versículo para nós meditarmos, que é no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 10. É um pequeno versículo, mas muito significativo para as nossas vidas, e nós vamos pensar alguns minutos nele, e eu espero que você seja edificado, que isso traga paz ao seu coração e você possa seguir o caminho certo para ter a sua vida pronta, entregue, bem edificada nas mãos de Deus. O versículo diz assim: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e está seguro. Provérbios 18, versículo 10. Nós vamos ilustrar essa ideia com um menino que ele estava com o seu avô. E o avô gostava de contar histórias para esse menino, e ele ouvia dessa vez a história da Arca de Noé. A história bíblica, a Bíblia é a palavra de Deus. Bíblia, esses textos foram escritos da Arca de Noé há 3.500 anos atrás, e ela vem até hoje sendo a palavra do Senhor, a única, o único livro que é palavra de Deus. Não tem outro no mundo. Alguns inventam algumas coisas, mas não existe. Esse é o mais antigo, é aquele que fala a verdade ditada por Deus. Por isso ela diz que o Senhor, o nosso Deus, é torre forte, e o justo vai para essa torre e está sempre seguro, e nós precisamos estar seguros. Então esse menino ouvia, sentado no colo do avô, a história bíblica da Arca de Noé. Como criança, ele, de repente, vem uma pergunta: Vovô, você estava na Arca de Noé? O avô achou engraçado, riu daquela pergunta, mas não é que ele estava só pensando que o avô já estava velho, né? Mas ele queria mesmo saber o que aconteceu ali. Aí o avô disse: Não, eu não estava na Arca de Noé. Então o menino parou um pouquinho, pensou e disse: Então por que você não morreu afogado? Lógico que o avô riu muito, né? Por quê? Porque a mente do menino era que o avô tinha vivido aquele momento da Arca de Noé, porque ele não tinha ideia do tempo que havia passado. Essa história é engraçada, mostra a inocência de uma criança e até o momento que ela pode nos embaraçar, inclusive com as suas perguntas, que são boas, que nós devemos pensar quando falamos com as crianças. Mas essa história, ela aconteceu por ocasião do dilúvio. Deus mandou um dilúvio sobre a terra porque o pecado havia se alastrado no mundo. E Deus resolveu fazer uma arca e colocar os seus fiéis. Aqueles que eram fiéis a Deus foram salvos pela Arca de Noé. A história da arca é muito conhecida, mas as pessoas lembram muito dos animais que foram colocados na arca, mas não lembram de que estavam ali os animais, porque Deus mandou colocar e estavam ali, a Noé e a sua família, porque eram fiéis a Deus. Foram salvos por sua fidelidade ao Senhor nosso Deus. Então, eles não morreram afogados no dilúvio. O que nós queremos mostrar com tudo isso é que hoje o pecado novamente se espalhou pelo mundo. As decisões do mundo, grande parte delas, são contrárias à vontade de Deus. Hoje, a mentira está espalhada pelo mundo. O mentiroso hoje é taxado de herói. O violento é taxado de herói. As pessoas estão destruindo a família, inventando novos modos de se organizar uma família contra a vontade de Deus.
essas pessoas estão sendo valorizadas pelo mundo e são taxadas também de heróis, pessoas que lutam por si, porque estão longe de Deus. A verdade é que hoje não temos mais a arca para salvar essas pessoas. Sabemos que Deus, uma hora, vai julgar esse mundo por tudo que ele está fazendo. De tempos em tempos, os julgamentos de Deus aparecem sobre o mundo. E Deus vai julgar. E julgará de uma forma definitiva. Mas não temos mais a arca. Então, como é que nós vamos fazer para estar seguros? O nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Ele conhece tudo o que se passou e tudo o que vai passar. E ele providenciou uma nova arca, ou uma nova maneira de salvar aqueles que estão com ele. Foi Jesus Cristo. Na justiça de Deus, precisaria vir uma pessoa que não tivesse pecado para morrer em lugar desse homem que pecou. Agora é uma redenção definitiva. Então Deus fez o homem, criou e o ama. E quer que ele esteja próximo dele, quer ter sempre um relacionamento próximo desse homem que ele criou. O pecado se espalhou pelo mundo. O pecado é ir na direção contrária a Deus. Hoje existem pessoas que dizem que estão com Deus e matam os outros, degolam os outros, são do diabo, não de Deus. Quando alguém não concorda com ele, eles vão lá matar. Isso não é de Deus. Esse grupo não é de Deus, não tem nada com Deus. Estão indo para o inferno. Hoje, todos precisam saber que Jesus foi a nova arca. Jesus foi chamado de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos livrar dos enganos do mundo, das armadilhas de Satanás, da visão errada que nos leva a estar longe de Deus. Deus enviou o seu Filho Jesus, e a Bíblia diz que ele é o único nome pelo qual nós devemos ser salvos. Não tem outro nome. Não adianta eu inventar profetas, inventar gente santa, inventar pessoas que têm alguma virtude a mais, porque essas pessoas morreram, foram para os seus sepulcros e apodreceram lá. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o único que morreu e ressuscitou. O seu túmulo ficou vazio. Por isso, hoje nós damos glórias a Ele. A Ele toda glória e toda honra, porque o próprio Pai, o próprio Deus, o Senhor de todas as coisas, o glorificou. Porque Ele fez a vontade do Pai. Ele veio ao mundo para tirar o homem do seu pecado. Ele morreu numa cruz. Ele se sacrificou por nós. Ele trouxe o homem de volta à presença do Criador. Porque ele morreu por nós, para tirar os nossos pecados. Nós agora somos pessoas transformadas. Aqueles que creem em Jesus são transformados. E todos nós, seres humanos, precisamos dessa salvação. Agora não é mais a arca de Noé, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Então, por que nós não morreremos afogados no mar da incredulidade? Porque nós temos hoje a nova arca, que é Jesus. O mar da incredulidade vai ficar com as pessoas. Aqueles que não buscarem Jesus serão mortos eternamente. Não terão mais a chance de viver com Deus, de ter essa relação próxima com o Pai, porque Ele preparou lugar para todos aqueles que são dele. E Ele quer que nós aceitemos Jesus como nosso Salvador. Nosso Senhor Jesus Cristo é a rocha que nós confiamos. É a torre forte que vai nos guiar, nos segurar. Por que nós não morremos afogados no mar das mentiras? Porque Cristo
tem nos guiado a toda a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o nosso guia. Ele nos guia à presença do Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai, ao nosso Deus, a não ser por Ele. Porque nós não morremos afogados no mar da incredulidade, da justiça, do pecado, da indecência, da imoralidade? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho para nos tirar de todas essas coisas. E nós estamos seguros nele. Nós estamos firmes e fortes, indo para o lugar certo, para o roteiro certo, para o itinerário correto, quando estamos com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, eu convido você que me ouve, que me vê, para levar a sério isso que eu estou falando. Leve a sério, busque a Jesus Cristo, entregue o seu caminho a Ele. Qualquer que seja a sua ideia, se não tiver Jesus como principal, está errada. Todas as pessoas que estão criando novas coisas, coisas mesmo que tenham séculos e séculos, estão totalmente erradas. É só Jesus que é a nossa arca de salvação, que é a nossa torre forte, que é aquele que nos guia aos braços do Pai. Se nós temos tristeza pelo que acontece ao nosso redor, temos tristeza, porque essas pessoas não estão indo para Jesus. Eles estão indo para longe do Criador. Eles estão indo para o inferno, que é o lugar preparado para o diabo e seus anjos. Nós queremos que você busque ao Senhor Jesus Cristo. Entregue a Ele a sua vida e Ele vai ser a sua torre forte. Vai ser a arca da salvação. Vai ser aquele que você pode se segurar nele, porque ele traz o melhor para a sua vida, que é ser salvo da morte eterna. Que Deus abençoe você, que você possa ter coragem de se livrar das invenções do homem e buscar aquilo que Deus fez para nós, entregando a sua vida a Ele. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus e enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Toca, ó Deus, nos corações das pessoas que ouvem e veem essa live, que possam aprender do Senhor e buscar a Jesus Cristo como seu Salvador. Eu te peço, em nome dele, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Eu sou o pastor Jairo Venâncio. Você pode nos procurar, nós temos um canal no YouTube. Você pode entrar lá, fazer a sua inscrição, deixar a sua impressão, e nós queremos que você seja abençoado por essas mensagens. Que Deus ajude você. Eu também posso convidar você para a Igreja Batista em Parque Capoava, na Avenida Nova Zelândia 381, em Santo André. E que Deus abençoe você. Nós vamos ficando por aqui. Deus ajude você a ter a melhor decisão. E precisando, nos procure. Nós queremos ajudar você, atender você em todos os sentidos. Pode nos buscar. Deus abençoe você.